Bom, esses trabalhos, eles se chamam Nuvem. Venho trabalhando ele desde 2019. Assim, a minha pretensão é que seja uma série bem grande, né? Mas em decorrência do isolamento social, eles foram se modificando. O suporte, as cores, eu venho tendo então um tempo maior para experimentar. Eles são trabalhos que têm uma forma, que é essa forma que eu chamo de nuvem, né? E esses trabalhos eles são permeados por números, né, que vão se alternando e é diante de uma figuração orgânica, quase que abstrata, né? É como se fosse a vontade de reger o tempo em camadas passadas, sobrepostas pelo presente. Geralmente os números eles são como um carimbo, né? E eles parecem que vão sumindo, né? E essas pinturas elas vão ganhando esse corpo como se o tempo, né, esteja regendo, né, e que determine também qual o ritmo dos trabalhos. As cores elas foram se modificando, né, com a pandemia, mas a paleta ela não se perde nessa paleta de luminosidade, porque todas as manhãs quando eu acordo com o sol. Então isso não tem como não influenciar na pintura, né? As pinturas são bem iluminadas, apesar de conter algumas áreas com bastante preto, bastante verde musgo, né? Mas sempre tem uma pontuação aí de cores. O nome nuvem, ele vem então da forma, mas a forma não sugere uma nuvem. Poderia ser uma casa, eu chamaria de nuvem. Nuvem é uma palavra que eu venho utilizando até para alguns títulos de algumas obras bem antes de 2019, né? É como se eu quisesse ressignificar, ou então confundir, né? Quando a pessoa vê nuvem, ela imagina que vai ver realmente a nuvem que está no céu, e de repente ela vê uma casa, vê um carro. Nesse caso não, nesse caso a gente tem um símbolo, né, um emblema, um desenho que apareceu, né, e que me sugere algo bem pictórico, né, um design bem sinuoso, mais ou menos por aí. Então a ideia também de sobrepor as imagens dos trabalhos, alguns inclusive que ainda estão em processo ainda, né? Porque o trabalho todo, na verdade, ele é um trabalho de esconde-esconde, né? Você mostra o processo aqui, você esconde outro processo. Talvez uma das minhas séries mais ambiciosas, com todo esse repertório que meu trabalho ele tem, né? Essa figura que parece inicialmente muito simples, ela tem algo arrojado aí, né? Quando eu pretendo então criar arranjos com ela, né? Então, como se fossem mosaicos, né? E eu utilizo muito pouco o pincel, eu utilizo outros elementos que não são os elementos e materiais clássicos da pintura, né? Como espátulas feitas de papelão, máscaras feitas de aproveitamento de outros pedaços de tela, e que vão funcionando como uma máscara, um carimbo, né? Então esse trabalho tem essa ambição, e é uma série que pode se prolongar por muito, muito tempo, muitas nuances, muitas possibilidades de suporte também, de explorar outros suportes. Então o vídeo ganha esse corpo quando eu brinco com essa alternância. Justamente a minha pintura faz a alternância de cores, de primeiro plano, segundo plano, os processos que vão se alternando e vão aparecendo, e a gente vai percebendo que a pintura, né, o que às vezes a pintura clássica esconde, essas novas pinturas minhas, elas mostram realmente, elas são vivas, né, são pinturas, né, a gente pode perceber o gesto do artista ali, fazer essa transposição com o vídeo, nesse momento que a gente vive de isolamento social, né, alternando com as paisagens que para mim são tão comuns e, né, do cotidiano, porque eu saio com o meu cachorro, o Estrela, todos os dias, no finalzinho da tarde. Então, nesse momento, eu comecei a capturar essas imagens e imaginar
essas imagens e as cores e toda a questão do isolamento, já que o artista já é um ser, né, que vive em isolamento no seu ateliê. Então essa brincadeira dessas alternâncias é algo que me chama bem a atenção e que me deu muita vontade de produzir o vídeo. Os primeiros 15 dias do confinamento foram muito difíceis, algo de muito inesperado e muito novo na vida de todos. E aí nesses primeiros 15 dias eu criei uma série de desenhos, um material que estava parado no ateliê há muito tempo, um papel black craft. E aí eu comecei a desenvolver alguns desenhos usando algumas técnicas que habitualmente eu não uso nos meus trabalhos, como guache, giz de cera, algumas reações com giz de cera e acrílica, um guache preto, prata. Então foi se dando esse processo e foi desencadeando outros também, a revisão de outros trabalhos, revisitando algum material gráfico e me certificando do que eu tinha feito anteriormente, e sentindo que esse momento era um momento não só estranho, mas um momento também de mudança, né? Eu consigo entender que tudo que a gente vem fazendo, quando eu falo isso, eu abro, obviamente, para a coletividade, para a cena artística. Esses trabalhos vão mudar muito, né? As histórias que nós vamos contar serão histórias pós, o confinamento, eu acho que muito mais enraizada com a questão do coletivo, do humano. Não encaro com medo, mas sim com esperança, né? Esse tempo é um tempo que acho que o universo deu pra gente, importante pra gente poder realmente fazer essas avaliações. E eu tenho feito o meu trabalho um dia após o outro, vivendo um dia após o outro, sem pensar no que vai acontecer, mas sim no que eu posso fazer agora, no aqui e agora, nesse tempo que eu tenho, nesse tempo aqui, no isolamento do ateliê, criando coisas que me enchem de esperança, que me dão força para continuar todos os dias.